Bem, a liberdade então se fez uma necessidade para a cultura ocidental e uma necessidade que historicamente foi se revelando ou foi se construindo, se olharmos sob uma outra perspectiva. O fato é, a Grécia já se dedica ao tema ao perceber que o homem livre ostenta um status político diferenciado em relação ao escravo. Os gregos não perceberam, entretanto, a diferença entre livres e escravos somente como algo externo e tentaram conceber a liberdade também em termos internos. É o que se percebe no esforço socrático de tratar a liberdade como liberdade em relação ao amor e ao destino, ou ainda como liberdade em relação às paixões. Ou mesmo quando Platão fala de autarqueia e um esforço para se transcender as vicissitudes da cidade e se guiar exclusivamente pela ideia de bem. Talvez eu esteja falando um pouco rápido demais, perdão. Eu vou procurar falar um pouco mais devagar para me fazer mais compreensível. É porque são tantas coisas num período tão curto que eu acabo por ficar muito ansiosa para falar muita coisa em pouco tempo. Bem, o fato é, a evolução da ideia de liberdade permitiu a percepção de que querer e poder não são sinônimos, não dizem respeito à mesma coisa. E a partir da diferenciação entre querer e poder, se percebeu que a vontade podia querer algo que não podia ou que não podia fazer. E aí se percebe a liberdade como um elemento próprio da vontade e não da razão. E abre-se então a perspectiva para uma nova ideia de liberdade ou para um desdobramento da ideia de liberdade, a liberdade como livre-arbítrio. Se os antigos já haviam trabalhado a liberdade no seu sentido político, em oposição à escravidão, a liberdade de pensamento dos estoicos, agora na Idade Média, e Santo Agostinho é um grande exemplo disso, nós temos a liberdade trabalhada como livre-arbítrio, como faculdade de escolha da vontade. Entretanto, a ideia de liberdade não podia ficar estancada. Ela precisava continuar se construindo historicamente. Ela continuava se desdobrando historicamente. E com a modernidade vem a demonstração da insuficiência da liberdade tomada como livre-arbítrio. Ou seja, ela precisava caminhar para além da interioridade, para a exteriorização e para o seu lastro definitivo com o político. É o que se tem a partir da tomada da liberdade como direito natural na modernidade e a partir da percepção de que não basta que eu tenha liberdade para pensar, eu preciso ter liberdade para manifestar as minhas ideias. Essa concepção da liberdade como liberdade de publicação das ideias, de manifestação das ideias, é muito cara ao iluminismo, mas não é a única concepção de liberdade trabalhada por ele. Também a ideia de autonomia vem à tona, que é muito diferente da ideia de autarqueia da antiguidade. Autônomo ou livre é aquele que se submete às leis que tenha dado a si próprio. Essa é a concepção que Rousseau nos apresenta e que vem trabalhada em termos sólidos filosóficos por Kant, que não limita a concepção da liberdade à esfera da moral, mas a encaminha também para o direito, para o Estado, até se chegar à defesa da República como um modelo ideal de Estado. Ideal por quê? Porque é um modelo de Estado capaz de garantir a liberdade. E aí nós temos um laço definitivo entre a ideia de poder e liberdade. Entenda-se república em Kant, não como oposição à monarquia, mas como oposição a um Estado despótico. Ou seja, o Estado precisa se moldar, o poder político precisa se adequar para a realização, para a efetivação daquilo que se entende como liberdade naquele momento. Hegel dá outros passos que tornam ainda mais definitiva a ligação entre poder e liberdade. Ao tratar dos 3 momentos da liberdade, isso fica muito claro. Primeiro, a liberdade em si, domínio da natureza, libertação em relação ao reino da natureza. Depois, num momento de absoluta individualidade, de absoluta afirmação do individualismo enquanto livre-arbítrio, a liberdade perante os outros. E depois, num terceiro momento, pela percepção da necessidade de compatibilização dessa liberdade com a liberdade dos demais. Todos são igualmente livres e é preciso, então, que haja uma compatibilização. Esses 3 momentos correspondem aos 3 momentos, de certa forma, das figuras do Estado, também demonstradas por Hegel. O Estado grego, onde não há uma diferença entre subjetivo e objetivo, ou onde o Estado absorve o próprio indivíduo e não deixa espaço para a liberdade subjetiva.
depois um momento de absoluta reivindicação dessa individualidade, que é o Estado moderno, e a separação entre sociedade civil e Estado, e por fim um momento de suprassunção dessa subjetividade, dessa objetividade dos momentos anteriores num todo orgânico. Eu fiz esse breve percurso histórico apenas para ressaltar o quanto a relação entre poder e liberdade vai sendo costurada, vai sendo entrelaçada na história do Ocidente, e o quanto esses dois elementos são norteadores de toda a reflexão filosófica que se faz e, portanto, de toda a história que o Ocidente será capaz de construir. A exigência de garantia da liberdade faz irromper, faz nascer a própria história do Estado de Direito. O Estado liberal nada mais é do que a tentativa de se encontrar um modelo de Estado cujo poder esteja limitado a tal ponto que possa garantir a liberdade dos indivíduos. Entretanto, a história da liberdade precisava ir além. A liberdade garantida pelo Estado liberal, ela é insuficiente. E aí, então, surge a necessidade do Estado democrático. Ou seja, eu preciso transpor o plano da individualidade, da liberdade. E eu preciso encontrar ecos políticos para essa manifestação livre. E o Estado democrático, que vem tentando dar uma resposta a esse problema, coloca-se muito mais como um desafio do que propriamente como uma solução. O que nós enfrentamos hoje com a ideia de liberdade e com a ideia de poder, sobretudo na perspectiva do Estado democrático, é uma grande dificuldade para que ele seja efetivamente democrático, para que se tenha legitimidade. O problema da legitimidade é outro problema que historicamente vem sendo discutido. A ideia do contrato social, a metáfora do contrato social, desde a antiguidade vem sendo trabalhada. Platão no Críton, por exemplo, vai tratar disso. O Solon, ainda Protágoras, na Idade Média, Santo Agostinho faz menção ao contrato, Locke, Rousseau, na modernidade. Evidentemente, a teoria do contrato social também vai encontrar críticas ou objeções severas, como Schmitt, Burke, ou ainda Hume, Durkheim, que vão no mínimo lembrar que, se partirmos do pressuposto de que há um contrato, ele não pode vincular gerações futuras. Ou seja, é insuficiente justificar um poder, dar legitimidade a um poder pela ideia de contrato social. O problema é, o direito sempre esteve sob a responsabilidade da sociedade. E o direito é coercitivo por natureza, então a coerção estava sob a responsabilidade da sociedade. A partir do momento em que o Estado monopoliza o direito, a partir da formação do Estado Nacional, o que se tem é um monopólio do direito e da coerção. E aí o grande entrave para a compatibilização entre a liberdade dos indivíduos e a coerção que se torna própria do poder estatal através do direito. O elemento coerção é um elemento de grande entrave para a questão da legitimidade, é um grande desafio à questão da legitimidade e que tem sistematicamente sido ignorado pelas teorias contemporâneas de justiça, como é o caso de Rawls, de Dworkin ou ainda de Habermas. É um elemento que não deve ser desconsiderado, mas precisa ser colocado em melhores termos. O problema da legitimidade do poder, ele só pode ser superado se eu também superar a separação fatal que se estabelece entre sociedade e Estado. Em alguns momentos, a sensação que eu tenho é que vivemos ainda o Estado moderno de Hegel. Não fomos capazes de superar essa divisão e, por isso, o poder se coloca como coercitivo. E, por isso, a sociedade se coloca como submetida. E como eu posso pensar num poder coercitivo que seja legítimo ao mesmo tempo? É preciso recolocar a questão. É preciso colocá-la em melhores termos. É preciso entender o poder político democrático, que é o que queremos ou parecemos querer, como um poder que tem a capacidade de ser permeável, de ser sensível à manifestação social, a manifestações culturais. Acima de tudo, é preciso pensar que legitimidade é reconhecimento e aceitação. E um poder, se conquista a legitimidade, ele só poderá manter essa legitimidade se for capaz de se transformar assim como a sociedade se transforma.
se for capaz de continuar atendendo às demandas sociais. Se não há um diálogo corrente entre sociedade e Estado, eu não posso pensar num Estado democrático propriamente. É esse o problema. A liberdade, ela não para de se transformar, ela não para de se desdobrar. É uma ideia em desenvolvimento, é uma ideia em construção. E se o Estado não for capaz de perceber isso e de se construir e se transformar no ritmo dela, ele nunca pode ser considerado democrático propriamente. A perspectiva cultural, ela nos permite justamente ver que a liberdade é uma construção da história, é uma obra humana, em construção ainda, não está definitivamente acabada, assim como o poder também é obra humana. E, portanto, uma incompatibilidade absoluta entre eles não faz o menor sentido. Se analisarmos sob a perspectiva cultural, enquanto um processo histórico de formação, de manifestação da própria obra humana, da própria construção humana, tanto liberdade quanto poder ganham novos sentidos. E com isso, talvez o problema possa ser colocado em termos, ou numa perspectiva mais interessante, que nos permita encontrar respostas a questões que até hoje não têm respostas satisfatórias. O político, se quer ser democrático, deve permear tudo e todos, mas deve ser permeável a tudo e a todos, sob pena de não ser democrático. É preciso lembrar, como o professor Miles disse, e essa é uma frase muito emblemática que me traz muitas ideias sempre que eu ouço: cultural is political. Toda manifestação cultural, de alguma forma, reverbera na estrutura política e precisa reverberar, precisa criar reflexos nessa estrutura política, sob pena dessa estrutura não ser democrática. Toda manifestação cultural é um posicionamento político e precisa ser ouvido pelo Estado, precisa ser percebido pelo Estado, sob pena desse Estado não ser democrático. A liberdade, ou a ideia de liberdade, precisa ir além da ideia de tolerância à manifestação de ideias diferentes. Eu não sou livre só quando discordo. A minha liberdade vai ser mais plena ou mais completa quando a minha discordância for levada em consideração pelo poder político ao qual eu me submeto. Ou seja, a ideia moderna de liberdade, ela é individualista, ela é solipsista demais. Ela é insuficiente para as demandas de democracia que temos hoje, o que significa que essa ideia de liberdade deu um passo adiante no processo de sua autoconstrução. Ela quer mais do que simplesmente manifestar-se, ou manifestar as ideias políticas. Eu quero mais do que criticar o Estado, eu quero que essa crítica seja ouvida pelo Estado. Não há democracia onde a democracia é surda, onde ela não escuta essas manifestações, onde ela não é capaz de dialogar com essas manifestações, que são, sobretudo, manifestações culturais. A democracia, portanto, precisa passar de um sistema meramente representativo e delegativo para um sistema efetivamente participativo. É esse o desafio que nos é imposto hoje. E aí eu volto, para concluir, a questão das culturas e da dificuldade que outras culturas enfrentam diante do problema da liberdade e do poder, e mais especificamente da democracia, que é o problema atinente ao poder que nos envolve hoje. Liberdade e democracia, na história ocidental, se colocaram como imperativos, como uma necessidade absoluta, como algo universal e que, portanto, deve ser aplicado a todos. Com isso, com essa postura universalista em relação à liberdade e à democracia, criou-se um impasse especificamente nesse tema entre a ideia de universal e a ideia de particular, que, como eu disse, precisa ser vista sob a perspectiva também cultural. São manifestações culturais. Com isso, eu não nego o valor do universal, muito menos do particular, mas apenas chamo atenção para a necessidade de se compreendê-los não como categorias abstratas, lógicas ou o que quer que seja, mas como conceitos que a história nos revela ou que nós construímos historicamente. A democracia pressupõe a aceitação, pressupõe legitimidade, sob pena de não efetivar a liberdade que ela pretende efetivar. Se a democracia é imposta ou posta como uma necessidade, eu não posso pensar mais em democracia. E o mesmo ocorre com a efetivação da liberdade.
Efetivar a liberdade para as outras culturas significa, inclusive, aceitar opiniões políticas diversas. Isso é efetivação da liberdade. Significa respeitar um outro povo que diverge na percepção da democracia e entende que é melhor uma outra estrutura política que não a democrática. Ele é livre para isso e está exercendo a sua liberdade nesse momento. E é essa liberdade que o Ocidente precisa efetivar, precisa aprender a respeitar se quer de fato a universalização da liberdade. Na verdade, a liberdade é de todos. O problema é o respeito à liberdade, que muitas vezes, em nome da própria liberdade, é lesado. Bem, o professor Maios já havia afirmado: cultural is political. Em outro texto, ou em algum momento, eu infelizmente não sou capaz de citar aqui, ele havia percebido que o oposto também é verdade. Political is cultural. Ou seja, o elemento político é produção cultural. E eu iria mais adiante, professor, se me permite uma última afirmação, e com isso eu concluo a minha fala: political must be cultural. Não há como se pensar em democracia, não há como se pensar em legitimidade de um poder político se ele não for reflexo da cultura na qual ele está inserido. Eu não posso pensar em legitimidade, nem em durabilidade, nem em sustentabilidade de um poder que não reflita diretamente as manifestações culturais do seu próprio povo. Obrigada, professor. Obrigados nosotros con usted, querida Karini. La verdad, habría bastantes cosas a agradecerle, por eso voy a limitarme. Creo que ha quedado claro, y la doctora Karini lo ha puesto muy bien encima de la mesa para todos, la riqueza tremenda de Goethe. Y en este caso quiero agradecer todo el diálogo que ha hecho, creo que para equilibrar universal y particular.